A paz do Senhor Jesus a todos. Sejam bem-vindos. A paz do Senhor Jesus, irmã Daniela, diretamente de Itaúna, Minas Gerais. Paz do Senhor, irmã Heloísa, irmão Felipe, Conceição, irmã Cláudia, Vitória, irmã Angélica, paz do Senhor Jesus, Valéria. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Para mim é uma alegria estar aqui em mais uma live virtuosa com todos vocês. E eu já queria perguntar se está todo mundo me ouvindo bem. Paz do Senhor Jesus, irmã Joseane Brasileiro, Deus abençoe a sua vida. Amém, minha amada, muito obrigada pelo carinho, viu? Deus te abençoe. Amém, irmã Valéria, paz do Senhor Jesus. Obrigada a todos pelo carinho, pela presença. Paz do Senhor Jesus, minha amiga Cris Fernandes. Deus continue abençoando a sua vida. Um cheiro de Cristo no seu coração. Amém. Muito obrigada, irmã Daniela. Hoje é uma live diferente. Uma live especial também, não deixa de ser. Porque aqui está a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu creio assim, né? E o Senhor colocou a paz do Senhor Jesus, irmã Emily, irmã Marília, Emily Esther, né, irmã Marília, e a todos aí da congregação do Oiti. Deus continue abençoando a vida de todos vocês, amém? É um cheiro. E como eu estava falando, o Senhor colocou no meu coração de fazer uma live diferente. Como eu tinha dito para vocês, amém, Cris? Glória a Deus. Ontem eu fiquei esperando. Ontem eu não fiz a live devido a um compromisso que eu já tinha marcado antes, né? E eu esqueci que eu tinha esse compromisso, que era um culto de ação de graças pelo aniversário da nossa irmã Maria, lá do sítio Cachoeira do Gama. Eu esqueci, foi um lapso da minha memória. E depois que eu marquei a live, eu disse, eita, o culto, não posso deixar de ir para esse culto, né? E foi uma bênção o culto ontem, né? Eu louvo a Deus pela vida da irmã Maria, de toda a sua família, seu esposo, o irmão Cícero. Foi uma bênção, né? E adiamos, mas hoje estamos aqui para a glória de Deus. Amém? E o Senhor colocou no meu coração um novo propósito, né? De estar aqui com vocês todas as semanas agora. A partir desse mês de fevereiro, eu estarei aqui com vocês na live virtuosa, permitindo o Senhor, né? Esse mês de fevereiro a gente vai intensificar as lives, o evangelismo, e eu estarei aqui com vocês toda semana. E nós vamos fazer uma série de lives falando sobre os ensinamentos do Senhor Jesus. Serão lives específicas, onde nós vamos estudar juntos a palavra de Deus. Irmã Renata escreveu aqui que precisa de um socorro. E eu quero deixar para a sua meditação o Salmo 46, que nos diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Então receba essa palavra e creia que o socorro de Deus irá chegar na sua vida. Chame por Jesus. Convide o Espírito Santo de Deus nessa noite. Ele te ouve. A paz do Senhor Jesus, irmã Aparecida, Deus abençoe. É uma honra ter a senhora aqui, mulher de Deus. A paz do Senhor para o irmão Gilvan e toda a família Soares, amém? Então, em nome de Jesus, nós vamos começar hoje a série de lives falando sobre os ensinamentos do Senhor Jesus. Eu não fiz um cronograma completo, não tem como fazer porque eu quero ficar na dependência do Senhor. Eu quero que Ele me dê toda semana a palavra que eu preciso falar com vocês aqui na live. E hoje Ele colocou no meu coração uma palavra que está no livro de Lucas, capítulo 12. Mas antes de adentrar a palavra, eu quero iniciar aqui orando, né? Enquanto os irmãos vão chegando, eu quero que você compartilhe essa live. Eu tenho certeza que Deus irá falar profundamente ao teu coração. Algo de Deus irá acontecer nesta noite.
Eu tenho certeza disso porque a palavra me garante isso. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Então vamos orar nesta noite, clamando pela presença do Espírito Santo, que Ele possa te tocar, falar ao teu coração, onde você estiver. Não importa a luta, a situação, a dificuldade. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele pode todas as coisas. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, amado e eterno Pai, a Ti seja dado, Senhor, toda honra, glória, louvor e adoração. Eu te agradeço nesta noite por estar aqui com os Teus filhos, Pai. Nessa noite, mais uma live virtuosa para a glória do Teu nome. Espírito Santo, fique à vontade para falar, Senhor, aquilo que o Senhor quiser falar ao nosso coração. Seja para nos exortar, seja para nos consolar, seja para nos corrigir. Senhor, seja o que necessário for, seja para socorrer a alma de alguém, seja para dar alegria. Ô Espírito Santo, eu não sei a necessidade dos que estão aqui me ouvindo, dos irmãos, das irmãs, mas o Senhor conhece todas as coisas e eu te peço, visite cada um na sua necessidade. Veja, Senhor, a tua filha que disse que está precisando de um socorro. Visite ela com socorro nesta noite. Eu não posso ajudá-la, mas o Senhor pode. Eu não tenho condições e nem sei o que ela está passando, mas o Senhor pode todas as coisas. E a tua palavra é viva. A tua palavra é poderosa. A tua palavra, Senhor, quebra, Senhor, os corações. A tua palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Não tem coração duro, Senhor, diante da tua presença. O Senhor é aquele que sabe falar no mais profundo do nosso coração. Aleluia. Fique à vontade nesta noite, Espírito Santo, e faça o teu querer, a tua vontade. Toma a minha boca nesta noite, que não seja eu que venha falar, mas que seja o Senhor usando a minha vida. Eu sei que eu não tenho palavras de vida de mim mesmo, Senhor. É a tua palavra que cura, é a tua palavra que liberta, é a tua palavra que toca os corações, é a tua palavra, Senhor. É pela tua palavra que eu estou de pé. É pela tua palavra, Senhor, que eu me animo. É a tua palavra que nos motiva todos os dias a acreditar que Cristo vive e ainda há esperança. Aleluia. É a tua palavra que nos assegura isso, Pai. Eu te peço que a tua palavra, Senhor, venha encher os nossos corações de esperança, de alegria e de certeza da tua salvação, Senhor. Que o Senhor venha fazer uma coisa nova nesta noite através da tua preciosa palavra. É isso que eu te peço, te louvo e já te agradeço no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. A você que está chegando agora, a paz do Senhor Jesus. E como eu estava falando no início, eu, pela misericórdia do Senhor, estarei começando a fazer live toda segunda-feira. Anota aí, viu? Nas segundas-feiras, às 0 horas. É um horário desafiador para mim. Eu acredito que é um horário desafiador para você. Mas é o início de madrugada. E sabe o que é que a palavra de Deus diz? Amo os que me amam e os que de madrugada me buscam, me acharão. Tá certo? É um horário estratégico para mim. Foi onde o Senhor colocou o desejo no meu coração. E nós estaremos fazendo toda segunda-feira, permitindo o Senhor, às 0 horas. Estaremos aqui falando sobre os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor Jesus, a irmã Rai Barreto, Jane Santos, missionária Vilma, enfim, a todos, sejam muito bem-vindos. E eu queria que você abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 13. Essa série de live nós vamos começar falando sobre a parábola do rico insensato, certo?
Eu queria perguntar se o fundo musical está incomodando vocês. Se eu desligo, se eu deixar assim. Pode deixar. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmã Elza. Deus abençoe, irmã Elaine, irmã Alda. Eu vou aguardar que vocês responderem, tá certo? Pode deixar o fundo musical. Amém, Cris. Muito obrigada por ser sempre um instrumento de Deus aqui me ajudando. Glória a Deus, que Deus continue te abençoando. Amém, irmã Jane. Então, eu vou deixar. A irmã Jane Santos disse que eu posso deixar. Então, vamos lá meditar na palavra do Senhor. Muito obrigada, Cris. Que nos diz assim: E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Essa palavra, irmãos, ela tem falado muito ao meu coração essa semana, e eu estava meditando sobre ela quando o Espírito Santo me deu um tema para essa mensagem, né? Eu estava deitada, colocando o bebê para dormir, quando o Espírito Santo falou ao meu coração como uma exortação, com um chamamento, assim. Ele chamou a minha atenção e disse: Não negligencie a sua vida espiritual. Se você puder anotar, pode anotar aí. Não negligencie a sua vida espiritual. Sabe por quê, irmãos? Insensato significa uma pessoa sem senso, uma pessoa sem juízo, né? E de repente, no meio da multidão, aparecem duas criaturas. Aqui é o texto que está nos dizendo. Duas criaturas que, em vez de procurar Jesus para salvação, para cura, né, para algum milagre, alguma coisa importante, versículo 13 está nos dizendo que no meio da multidão, um da multidão disse: Mestre, olha só, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Irmãos, aquela pessoa chegou para Jesus querendo que Jesus fizesse essa divisão dos bens materiais dele ali. Jesus podia dizer? Podia. Mas Jesus aproveitou aquela ocasião para ensinar sobre a avareza aos seus discípulos. A ensinar, olha só o que Jesus vai fazer: acautelai-vos, guardai-vos da avareza. Certamente, quando aquele homem chegou para Jesus e pediu isso: Senhor, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus vai dizer: quem foi que me colocou por juiz ou repartidor entre vocês? Eu não tenho nada a ver com isso. Era mais ou menos assim: se vira, eu não vim aqui para fazer isso. O meu objetivo, a minha missão aqui é outra. Eu vim trazer boas novas, salvação. Vocês estão me procurando para resolver um assunto supérfluo. Aí Jesus se aproveita daquela situação e vai dizer para os seus discípulos: olha, tenham cuidado, versículo 15: acautelai-vos
e guardai-vos da avareza. E o que é avareza, irmãos? Avareza é um desejo demasiado, excessivo de possuir riquezas, de possuir muitas riquezas. Quem não quer ficar rico, não é verdade? Quem não quer ter uma vida abastada e abençoada? Mas a riqueza, tudo que Deus nos dá, ela tem um propósito. Acho que foi semana retrasada, eu estava conversando com meu irmão, fui visitar minha mãe, tava todos os meus irmãos lá, minhas primas, e eu fiz uma pergunta a meu irmão. E eu disse assim: você já descobriu para que você quer ser rico? Sabe por que eu fiz essa pergunta, irmãos? Eu vou compartilhar com vocês. Porque há muito tempo atrás, uma vez meu irmão chegou e disse assim: olha, tudo que eu quero é ficar rico, né? Ter muito dinheiro. Eu vou comprar, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu ganhar dinheiro, eu vou comprar um paredão, um som, vou colocar no carro, vou encher de mulher dentro e vou ir fazer isso e aquilo. Aquele espírito de prostituição que estava lá naquele tempo. E eu vi aquela imundícia, eu não consegui ficar calada. E eu disse: eu profetizo no nome de Jesus que enquanto tu tiver essa visão, tu não vai ter nada. Mas, irmão, quase que eu apanhava naquele dia. Quase. Mas Jesus é bom. Sabe por quê? E eu olhei bem nos olhos dele, assim, com a ousadia que Deus me deu, que não foi minha, é Deus que me deu. E eu disse: Deus não vai te dar nada para tu destruir a tua família, para você largar seus filhos. Deus não nos dá nada, irmãos, para destruir a nossa vida. Nada. E ali eu falei aquela palavra muito dura, houve aquele reboliço. O tempo passou. Nem sei se ele lembra disso, mas eu lembro. Aí o tempo passou e esses dias eu estava lá em manhã de novo e a gente começou a falar sobre riqueza, sobre dinheiro, prosperidade, enfim. E eu fiz essa pergunta para meu irmão: você já descobriu para que você quer ser rico, ser abençoado? E ali ele me respondeu: ah, minha mente mudou demais. Hoje eu quero ser rico para dar uma condição boa às minhas filhas. Quero abençoar minha família. Hoje eu não penso mais em festa, em bebida. Depois que eu comecei, hoje ele é policial, ele disse: depois que eu comecei a trabalhar nas festas como policial, já tenho um nojo dessas festas, não quero mais isso para a minha vida. Aí eu disse: ah, o juízo, o senso chegou, a sensatez chegou na vida dele. Louvado seja Deus por isso. Pelas palavras que ele expressou ali, ele expressou que ele estava pensando, raciocinando bem: o que eu quero agora é para minha família, é para o bem-estar das minhas filhas, é para fazer aquilo que é bom, que é puro, que é honesto. Aí eu disse: agora que você descobriu o propósito, a riqueza ela virá. Mas, irmãos, por que Jesus disse assim: acautelai-vos, tenham cuidado? Porque Jesus sabia, irmãos, da avareza daqueles irmãos ali que estavam brigando ou discutindo por uma herança. Acautelai-vos, guardai-vos da avareza. Por quê, irmãos? Olha que coisa linda. Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Jesus estava dizendo aqui: a riqueza de vocês não é capaz de produzir vida, de aumentar os seus dias. Não adianta você ser rico aqui na terra e não ser rico para com Deus. Lá no livro de 2 Coríntios, nos diz assim, eu quero ler com vocês. Hoje a gente vai ler Bíblia, viu? Eu disse que era uma live diferente. E é diferente mesmo, porque hoje eu quero ler Bíblia com vocês. 2 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 10 vai nos dizer assim: como não tendo nada, mas possuindo tudo. Quantas vezes tem pessoas que olham pra gente, acham que a gente não tem nada. Por quê? Porque não vê muita coisa financeira, não vê muitas viagens exuberantes, né? Aqui 2 Coríntios 6, 10. Olha o que Paulo estava dizendo: por honra e por desonra, por infâmia,
por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos. Ele faz um contraste aqui, o apóstolo Paulo, da visão das pessoas e da visão daquilo que de fato ele era, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como não tendo nada, mas possuindo tudo. Este versículo é maravilhoso, ele enche o meu coração, porque as pessoas, existe até um jargão que dizem por aí que você é aquilo que você possui e não sei o que, não é, irmãos. Como não tendo nada, ainda que hoje a sua situação seja escassa, seja de não possuir muitas riquezas, mas a sua vida não é só isso. Existe um tesouro dentro de mim, de você. Existe uma riqueza maior que esse rico insensato aqui ele não conhecia. Porque ele não conhecia, no decorrer do texto, você vai ver que ele não conhecia e ele não possuía a maior das riquezas, que era a presença de Deus. Eu digo com muita convicção hoje, você não é o que você possui. Você é muito mais do que você imagina e muito mais do que você merece. Você é alcançado pela graça de Deus, você é agraciado. Graça significa favor imerecido. O que você tem não é por mérito, não é por merecimento, é graça. Tudo que nós temos é graça. A roupa que eu visto é graça. O ar que eu respiro é graça de Deus, é favor de Deus. Na maioria das coisas, irmãos, eu posso dizer todas as coisas. Maioria. Todas não, porque existem coisas que Deus dá a quem merece, de fato. Mas a maioria das coisas é tudo graça na nossa vida. E sabe por que eu digo que você não é o que você possui? Porque lá no livro de João, capítulo 21, vai nos falar que Pedro foi pescar. E naquele dia não foi um dia maravilhoso, um dia de pesca. Pedro disse assim, vou pescar. E disseram no versículo 3 do capítulo 21 de João. E disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. Foi uma noite frustrada, expectativa zero. E Pedro era experiente, era pescador. Mas mesmo com toda a experiência dele, naquela noite foi uma noite de frustração na vida de Pedro e dos seus companheiros. E olha que coisa linda. Grave isso aí, você não é o que você possui não. Principalmente de bens materiais, você é mais que isso. Você pode não ter nada e possuir tudo. Guarde esta palavra, como não tendo nada, mas possuindo tudo. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Louvado seja Deus. Versículo 4 diz, e sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. E lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Louvado seja Deus. Veja que Jesus chegou mudando o cenário. Naquele momento de frustração, de cansaço, trabalhou a noite toda e nada apanhou. Mas quando Jesus deu a palavra, eles foram, irmãos, obedeceram o que Jesus estava falando. E uma das coisas que atrai a bênção de Deus para a nossa vida se chama obediência. Obediência à palavra de Deus. Eu não quero me deter nesse texto, a gente vai voltar para o livro de Lucas, capítulo 12. E o versículo 16 diz assim, e propôs-lhe uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância.
Aquele homem certamente, ele olhou, ele viu tanta bênção, ele viu tanta prosperidade, tantos frutos na sua fazenda, que ele disse: eu não tenho mais onde colocar tanta coisa. Aí ele começou a pensar com ele mesmo: que farei? Que farei? Derrubarei os meus celeiros. Aí ele começa a projetar. Ele começou a projetar o que é que ele ia fazer. Edificarei outros maiores. Eu vou fazer um lugar maior, porque aqui já não está cabendo. E começou: edificarei outros maiores e recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E olha só o que me chama a atenção. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Era isso que aquele homem pensava que iria acontecer da sua vida. Que ele ia descansar, comer, beber e folgar. Irmãos, e quantas vezes acontece assim na nossa vida? Às vezes a gente vive uma verdade como se fosse mentira. A gente vive sabendo que um dia vai morrer, mas a gente muitas vezes esquece que a eternidade está mais perto do que a gente imagina. Por isso que o Espírito Santo falou ao meu coração, e eu quis aqui compartilhar com vocês: não negligencie a sua vida espiritual. Por quê? Porque principalmente quem é dona de casa vai entender aqui o que eu vou falar. Desde o momento que a gente abre o olho de manhã, vai fazer os afazeres da casa, do menino, se a gente não reservar um tempo, irmãos, para buscar o Senhor, para ter intimidade com Ele, a gente esquece, a gente abre mão facilmente. As ocupações vêm nos prender, nos aprisionar, e a gente precisa abrir mão dessas coisas para ter intimidade. Não adianta somente ir para a igreja, é necessário ter intimidade com o Senhor. É o que vai nos diferenciar, é o que vai nos manter de pé nesses dias terríveis chamado hoje. Intimidade com Deus, não negligenciar. E quando eu fiz o curso de enfermagem, a gente estudou, teve uma cadeira que a gente estudou o que é negligência, imprudência e imperícia. Negligência, irmãos, é você fazer as coisas de modo desleixado, sabe? Fazer de qualquer jeito, fazer as coisas do Senhor sem aquela prioridade. A negligência, ela é muito parecida com a imprudência, mas a negligência, ela tem esse aspecto diferenciado, é fazer, mas faz de qualquer jeito. A imprudência é como você faz alguma coisa, mas não observou antes, não observou que poderia acontecer algo pior. Imprudência, uma ação que não foi pensada, algo feito sem precaução nenhuma. Essa semana a gente foi jantar com os amigos e um dos nossos amigos cometeu uma imprudência em uma curva, né? Ele, querendo chegar em casa apressadamente, foi cortar um carro em uma curva, e a gente que estava atrás ficou apreensivo, assustado, porque eu disse: meu Deus, eu não acredito que ele vai fazer isso na curva. E a gente vê na hora ali uma tragédia, e Deus chegou com livramento. Imprudência é você fazer algo impensado, você não pensou, já fez. A negligência, ela é diferente. E ali todo mundo ficou contra ele, né? A gente repreendeu, falou: vigia, rapaz, tá brincando com a tua vida, enfim. E ele disse assim: é porque eu não vi luz, que vinha luz, né, na curva. Se eu não tivesse visto a luz, não sei o que. Dá tempo, eu fiz porque dava tempo de passar o carro. Tentou se justificar, mas não teve jeito. Eu disse: olha, você viu a luz, eu não... Ele disse que dava tempo e viu a luz do carro, que dava tempo. Eu disse: e se fosse um carro com farol quebrado e você não visse, o estrago estava feito. Aí foi aquele rebuliço, mas no final deu tudo certo. Mas o que eu quero dizer aqui, deixar a diferença para vocês: imprudência, fazer algo sem precaução, sem pensar. Negligência,
fazer de forma desleixada, para fazer um devocional. Você tem 24 horas, vou dar aqui outro exemplo. Você tem 24 horas, eu tenho 24 horas do meu dia. E eu faço tudo com empolgação, eu trabalho com empolgação, vou para a igreja com empolgação. Enfim, vou receber visitas com empolgação, faço com aquela alegria. Mas na hora do meu particular com Deus, eu entrego o restinho do resto do meu cansaço. Eu não tomo banho, não me preparo, né? Já vou ali bocejando na hora de louvar um hino. Então, irmãos, eu não estou entregando o meu tempo com qualidade. Isso é um despertamento não só para você, mas para mim também. Não negligencie a sua vida espiritual. A gente se prepara para tantas coisas nessa vida. A gente se prepara para entrar na faculdade, a gente se prepara para um casamento, a gente se prepara para uma viagem, mas a gente não se prepara para a eternidade. E nós precisamos estar preparados, porque esse texto nos diz que a eternidade está mais perto do que a gente imagina. Esse homem, ele pensava que ia comer, beber, folgar e descansar, mas na mesma noite tinha um decreto de morte para a vida daquele homem. Deus lhe disse: louco, esta noite, não é amanhã, não é depois de amanhã, é esta noite, pedirão a tua alma. E o que tu tens, a riqueza que tu tens, para quem é? Para quem é a tua riqueza? Esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Não negligencie a tua salvação. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. É muito fácil, irmãos, a gente negligenciar. Mas essa palavra é um chamamento, é uma exortação para mim e para você. Eu creio que essa noite é uma noite de livramento, sabe? Livramento de morte espiritual. Livramento de morte, sim, porque é uma palavra forte. É um decreto, mas esse decreto Jesus usou como um exemplo para aquele homem. Você está aqui com vida, você pode mudar a sua rota hoje. Eu posso mudar minhas atitudes hoje. É noite de livramento espiritual. Se você não estava se dedicando ao Senhor como Ele queria, como você sabe que não está entregando tempo de qualidade para o Senhor, Ele vai falar, Ele vai ministrar o teu coração. Eu não tenho... Isso aqui não é uma palavra de acusação, é a exaltação do Espírito Santo para nós, para mim, para você. E uma das lições que esse jovem aqui, ele traz para a nossa vida é que ele só pensava em si mesmo. A riqueza que ele tinha, o texto não descreve ele dizendo: eu vou ajudar, eu vou fazer isso para o reino de Deus. Não. Ele só pensava em si: eu recolherei, eu derrubarei, edificarei e direi a minha alma. Em momento nenhum a gente vê ele dizendo que vai ajudar, ou que aquela riqueza que ele tinha ia servir para as pessoas, irmãos. E tudo que Deus nos dá não é só para a gente. O desejo de Deus é que a gente venha transbordar na vida de outras pessoas, seja de bênção financeira, seja de bênção espiritual, né? O Senhor tem ministrado isso, uma palavra que Deus fala profundamente ao meu coração. É o maior desejo, é a minha maior alegria compartilhar com vocês. E nós precisamos compartilhar. Mas esse homem aqui, a gente não via ele compartilhando, ele pensava em si mesmo. E meditando nisso, lá no livro de Isaías 58, versículo 7, vai nos dizer sobre o jejum que agrada a Deus. Vamos para o livro de Isaías. Profundo, irmãos, esse texto. Porque aqui o Senhor vai descrever o que é que agrada a Ele. 58 e 7. Porventura, deixa eu ler o 6 para vocês entenderem. Porventura, não é este o jejum que escolhi? O jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixe livre os quebrantados, e que despedace todo o jugo?
Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo-o nu, o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne. Ou seja, o que é que a palavra do Senhor está dizendo aqui, irmãos? O que é que Deus ministra no meu coração? Não adianta a gente ter somente uma vida de oração, uma vida de jejum, de renúncia, mas não tem um amor pelas almas, não socorre ninguém, tudo que pega é para si mesmo, os outros que se viram. Não adianta, não adianta. Tudo que Jesus ele tinha, ele repartia. E é isso o ensinamento do Senhor nesta noite, é para nós repartirmos do pão, não somente do pão da terra, mas também do pão do céu, da palavra do Senhor, sermos anunciadores de boas novas. Aquele homem, ele não repartiu os seus bens. O Senhor está nos ensinando como nós devemos ser. E eu quero que você medite, porque quando nós lemos a Bíblia, o Espírito Santo ele dá uma revelação a mim, para você ele dá outra, diferente. A palavra de Deus ela é nova a cada manhã, todos os dias Deus tem algo maravilhoso ao nosso coração. Uma das coisas também que aprendemos com esse fazendeiro é que tudo que ele conseguiu foi de forma honesta. Ele teve uma vida excelente, uma excelente colheita. Tudo foi adquirido de forma honesta, como eu já falei. Ele foi sábio. Ele preparou um lugar para fazer suas reservas. O problema foi que ele se preocupou de forma inútil. A riqueza dele aqui não servia para mais nada, só para ele mesmo. A riqueza que Deus te dá é para você abençoar pessoas, é para você socorrer vidas, é para eu socorrer vidas. Ele pensou somente nas coisas da terra, desconheceu a verdadeira riqueza de Deus e se esqueceu do autor de todas as bênçãos. Você sabia que tem pessoas que querem ser abençoado, mas não quer o Senhor da bênção? Eu conheço pessoas assim, pessoas que só querem aquilo que Deus pode dar, mas ter uma vida com Deus, uma vida de santidade, de obediência, aí não. Existem pessoas assim. E foi o que esse homem fez. Ele não se preocupou com a sua eternidade, irmãos. Nós devemos estar preparados para o dia da nossa morte. Jesus está voltando, mas Ele pode voltar para mim hoje. Pode voltar para você hoje. Eu sei que essa palavra não agrada a muita gente. O que eu estou falando aqui não é nada de revelação, não estou entregando profecia não. Estou dizendo aquilo que a palavra é a realidade da nossa vida. Quando chegar o dia da nossa morte, nós devemos partir com alegria, com o sentimento de que vamos voltar para casa, vamos estar no descanso, mais pertinho do nosso Pai. Já não temos mais o risco de se perder. Essa é a confiança que o crente, o servo de Deus deve ter. E o Senhor tem prazer na morte dos justos. É o prazer de Deus quando um justo ele morre, ele parte para a eternidade. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Por quê? Porque o ímpio não vai para o céu. Fazendo as coisas de todo jeito, sem santidade, sem obediência, não vai para o céu. E Deus não tem prazer não, porque o desejo de Deus é salvar. O desejo de Deus é libertar. Nós não merecemos, é tudo pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de nós para que ninguém se glorie. É Deus, é graça, é misericórdia. Outra coisa que nós podemos aprender nesse texto, muito precioso, é que esse homem, além de se esquecer do autor das suas bênçãos, ele foi tolo aos olhos de Deus. E essa palavra, eu terminei esquecendo aqui de falar para você, tolo, insensato. Existem alguns provérbios interessantes que falam sobre o insensato. No livro de Provérbios, capítulo 10, olha o que é que o tolo é para a sua família.
uma pessoa tola, uma pessoa insensata. Provérbios capítulo 10, versículo 1. Provérbios de Salomão: o filho sábio alegra o pai, mas o louco é a tristeza da sua mãe. É muito forte esse versículo. O tolo é a tristeza. Nós criamos um filho, né? Desejamos o melhor. Foi Jesus que disse: vocês são maus e sabem dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais Deus que está nos céus, né? Mas essa pessoa tola é a tristeza da sua mãe. Provérbios 17, 25 nos diz: o filho insensato é a tristeza para seu pai e a amargura para quem o deu à luz. Irmãos, nós precisamos fugir dessa insensatez. Precisamos buscar em Deus sabedoria para administrar tudo aquilo que Deus tem colocado em nossa mão, guardar o nosso coração. Provérbios 28 e 26 nos diz assim, 28: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. Por que guardar o nosso coração? Porque a riqueza, ela mexe com o nosso coração, com o ego, né? O dinheiro, ele não vai mudar você, ele vai potencializar quem você é. Se você é uma pessoa generosa, uma pessoa que gosta de ajudar pessoas. Eu conheço pessoas riquíssimas e que são generosas demais. São pessoas que eu me espelho e digo: olha, Senhor, um dia eu quero ser igual a irmã fulana, irmão fulano. Que toda a riqueza deles a gente vê servindo pessoas, ajudando, prosperando, fazendo os outros enriquecer também. É para isso que Deus nos chamou, para ajudar, socorrer e usar a nossa riqueza para a glória de Deus. Não pensar somente em si mesmo, como este homem fez, sendo que o decreto de morte estava estabelecido na sua vida e ele não atentou para isso. No livro de Mateus, capítulo 6, vamos ler o que está escrito falando sobre a riqueza. Isso é muito importante, sobre guardar o coração. Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21 nos diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Irmãos, a riqueza, Jesus não condenou aqui a riqueza, não. De forma alguma. Ele repreendeu a atitude daquele homem. Ele foi despreparado para a eternidade. A conclusão desse texto é que as riquezas não dão vida. As riquezas não trazem paz. Certa vez um pastor contou uma história de um irmão, um pastor que foi visitar uma família muito rica, em um condomínio muito nobre, né? Tudo muito chique, elegante. Mas quando chegou dentro da casa para jantar com a família, era a família um intrigado do outro. Era aquela pressão, aquela coisa ruim dentro da casa. Ninguém olhava um para o outro, aquela discussão, aquela contenda. E ele ficou dizendo assim: meu Deus, quanta riqueza e tanta pobreza, né? Eles tinham tudo para ser felizes, unidos, mas a única coisa que eles tinham de riqueza era o dinheiro, né? Nada mais que isso. E o mesmo pastor foi visitar outra irmã no bairro de Jeremias, se eu não me engano foi no Jeremias, aqui em Campina Grande. É a casa da irmã simples, 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 só tem um tamboretinho para sentar. Uma casa
sem reboco na parede, sem o piso, sem cerâmica, sem nada. A comida que tinha para comer era batata, um café, uma pobreza financeiramente falando, a casa da irmã. Mas quando foram orar ali agradecendo pelo café, Deus derramou uma graça, a presença de Deus invadiu aquela casa de forma tão linda, tão extraordinária, e começaram a sentir ali a presença de Deus naquele chão batido, num tamborete, comendo batata. E ele olhou e disse: meu Deus, quanta pobreza, mas tanta riqueza, né? A casa simples, irmãos. E o que me deixa maravilhada é que Jesus está numa casa simples, num quarto que só tem um colchão no chão, com um lençolzinho. Jesus entra nesses lugares, irmãos. Talvez alguém não queira entrar. Talvez alguém não queira tomar um café na sua casa. Talvez você se sinta uma pessoa rejeitada por não ter muitas coisas. Mas eu quero te dizer, Jesus entra na tua casa. Lá em Apocalipse vai nos dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E se você abrir a porta da tua casa, Jesus vai entrar, ele vai mudar, ele vai prosperar a tua vida, ele vai te abençoar. O desejo de Deus não é que você venha permanecer pobre, não. Eu não estou fazendo aqui alusão, né? A pobreza não. Eu quero que vocês entendam. Jesus quer que você tenha uma vida abençoada. O que ele não quer é que o seu coração esteja na bênção, porque a avareza é idolatria. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Vamos ler a Bíblia. Eu vou provar para vocês que é idolatria. Colossenses 3, leiam a Bíblia, seja igual aqueles crentes bereanos, né? Alguém falando para você e você olhando se está na Bíblia mesmo, sabe por quê? Para você não ser enganado por ninguém. Hoje em dia as pessoas perecem, falta de conhecimento, não lê Bíblia, aí fica andando de live em live procurando profecia. Não, irmãos, procura entendimento da palavra. A palavra vai te deixar rico espiritualmente, rico na graça de Deus, e vai fazer prosperar na sua vida financeira também. Mas olha só, Colossenses 3 e 5 nos diz assim, ó: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. O amor ao dinheiro, aquele sentimento de possuir riqueza de todo jeito, a todo custo, isso é pecado, irmãos. Que nada, que riqueza nenhuma venha prender o meio do teu coração. Eu desejo que você seja rico, sim, seja rica, próspera, mas que a tua riqueza não venha prender o teu coração, não venha te afastar de Deus. Que você saiba que tudo que Deus colocar nas tuas mãos é para que a tua vida seja uma fonte para outras vidas, seja no aspecto físico ou espiritual. Tudo aquilo que Deus coloca nas tuas mãos, que você venha saber administrar. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5, nos diz assim: Hebreus 13 e 5. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Tudo o que você precisa, Deus vai te dar. Ele não vai deixar você. O Senhor sabe a nossa necessidade, irmãos. Ele sabe que nós precisamos nos vestir. Ele sabe que nós precisamos comer. Ele sabe que nós precisamos nos calçar. Mas a gente não precisa andar ansioso com isso, porque tudo isso passa. E a palavra do Senhor nos diz: se Ele cuida das aves dos céus, que não plantam, não semeiam, não colhem, Deus as alimenta, quanto mais nós, que temos muito mais valor que as aves, porque Jesus morreu por mim e por você, não foi pelas aves dos céus, não.
Ele cuida, mas que em primeiro lugar nós viemos buscar o reino dos céus e a sua justiça. Está lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Prioridade. Priorize a tua vida espiritual. Priorize o teu momento de oração. Priorize o teu tempo com Deus. Invistam aquilo que você tem para fazer o bem. No livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 18, diz assim: ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Tem gente que não quer mais repartir nada, irmãos. Tem gente que não gosta, tudo é meu. Isso é avareza. Esse sentimento, essa caneta aqui eu não empresto não. E Jesus mandou a gente emprestar sem querer de volta. É difícil? É. Mas essa live é sobre os ensinamentos do Senhor Jesus. E os ensinamentos do Senhor Jesus é renúncia. Hoje em dia está sendo pregado um evangelho distorcido, um evangelho da hipergraça, um evangelho mentiroso, onde diz assim que você venha do jeito que você está e permaneça como está. Não, irmãos. Jesus, quando chega na vida de alguém, é para mudar a história. Ele chegou na vida do gadareno, um homem miseravelmente endemoniado, um homem que andava nu. Ele feriu seu próprio corpo, ele morava nos sepulcros, já não tinha mais família, era destituído da sociedade. Quando era preso, nenhuma cadeia conseguia prender aquele homem, de tanto demônio que ele tinha. Ele quebrava as correntes. E Jesus passou em Gadara, teve um encontro com aquele homem e mudou a história dele, a ponto de as pessoas olharem e ficar maravilhadas com o que Jesus tinha feito. As pessoas ficaram assustadas porque aquele homem que estava nu agora estava de roupa. Aquele homem que andava louco agora estava em perfeito juízo, pedindo para andar com Jesus. E Jesus disse: não, vai e dize aos teus como Deus foi misericordioso, como Ele teve misericórdia e foi bondoso contigo. E aquele homem passou a anunciar, de louco, de endemoniado, passou a ser um evangelista, começou a anunciar Jesus. Mudança de vida. Evangelho é mudança, é uma metanoia. Porque a palavra de Deus nos diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É necessário ter mudança. Jesus, quando teve ali um encontro com aquela mulher samaritana, uma mulher rejeitada, destituída da sociedade. Ninguém queria conversa com aquela mulher porque era como uma prostituta, uma pessoa sem valor. Ninguém queria chegar perto dela. Mas a palavra diz assim: e era necessário passar por Samaria. Louvado seja Deus. Jesus marcou um encontro com aquela vida. Jesus conversou, Jesus olhou para ela. Jesus viu a necessidade que aquela mulher tinha, aquela carência. Ela possuía 5 maridos e o que ela tinha não era dela. Ela buscava preencher o vazio da alma dela com homens, com pessoas. E a coisa mais frustrante da nossa vida é buscar em pessoas aquilo que só Deus pode nos dar. A alegria da salvação só Deus pode nos dar. O contentamento, o prazer, a libertação, a salvação, só Deus pode nos dar. Nos homens, nós encontramos frustrações. Em mim, se você olhar para mim, certamente você vai tombar e cair. Olhe para Jesus. A palavra do Senhor nos diz: olhai para mim e sereis salvo. Se a gente olhar para Jesus, a gente vai conseguir chegar até o final da caminhada. Ele vai nos dar graça. Ele vai nos ajudando, segurando a nossa mão. Sem Jesus a gente não consegue nada.
a gente não faz nada. E foi Ele mesmo quem disse: ó, sem mim nada podeis fazer. Primeira coisa que nós devemos ter na nossa mente é isso, que sem Jesus não dá. Não é por minha força, não é pela minha beleza, feiura, sabedoria, inteligência, nada disso. É por Jesus que nós conseguimos chegar lá no final. É por Jesus que nós conseguimos ser libertos dos vícios, das drogas, da mentira, do orgulho, da soberba, da arrogância, das tantas coisas que essa carne e esse mundo nos oferece. Evangelho é isso, irmãos. Nós devemos aprender que temos que lutar todos os dias contra três inimigos. Você pode até pensar e dizer: ah, graças a Deus eu não tenho inimigo. Você que pensa que não. Tem sim. Tem sim. O primeiro inimigo é o diabo. O inimigo das nossas almas, que luta dia e noite com perseverança para me destruir, te destruir, acabar com a nossa vida. Mas há poder no sangue de Jesus. E pela palavra nós estamos guardados e resguardados do maligno. Porque o Senhor acampa os seus anjos ao nosso redor, ao redor daqueles que temem a Deus. O segundo inimigo que nós temos é a nossa carne. A nossa carne, ela só se inclina para o que não presta. Você pode ser crente pentecostal, batizado com o Espírito Santo, possuir os 9 dons espirituais, mas você é carne. Se você tiver tudo isso, você é carne. A sua carne, ela vai se inclinar para tudo que não presta. E eu estava conversando com alguns irmãos esses dias. Eu disse: vocês já prestaram atenção que tudo que a gente deseja, muitas vezes, destrói a gente mesmo? Eu vou dar um exemplo aqui bem simples, né? Eu amo doce, amo chocolate, amo besteira. E meu desejo, quando eu pego uma caixa de chocolate, é comer a caixa todinha. E são desejos que destroem o meu emocional, destrói a minha saúde. Se você fizer dessa atitude um hábito na sua vida, você vai ficar pelo menos diabético, obeso, e vai acarretar outras doenças, porque só a diabetes você pode ter retinopatia, né? Você pode ficar cego, você pode ter problema nos rins, N coisas. E um simples desejo de comer até se acabar tudo, até não ter mais nada. A gula, que é pecado. Então, um simples desejo é um desejo carnal, que se a gente não tiver o autocontrole, a gente acaba com a nossa saúde, com a nossa vida. E nós precisamos cuidar. A gente é um ser trino, a gente tem espírito, alma e corpo. Precisamos cuidar dos 3. Fazer um sem esquecer do outro. Terceiro inimigo, nós mesmos. É o mundo, eu falei, né? Primeiro inimigo, eu falei o diabo. Segundo, a nossa carne, nós mesmos. E terceiro, irmãos, o mundo. Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a soberba da vida, tudo que o mundo tenta impor sobre a nossa vida, nos afasta de Deus. Por isso que a palavra de Deus: não ameis o mundo, nem tudo que há no mundo. Não amem. O nosso amor, a nossa vida precisa estar pautada na palavra. Não adianta somente ouvir a palavra. Não adianta somente ser um bom ouvinte, ser um receptor da palavra, se eu e você não pratica. Jesus disse: assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem pratica. Quem pratica a palavra é como um homem que estivesse edificando a sua casa sobre a rocha. Que vê a tempestade, combater os rios, os ventos vêm e as dificuldades vêm, mas você permanece firme. E é essa firmeza que nós precisamos ter nos dias de hoje. Quero voltar aqui para o texto para a gente encerrar, que já é meia-noite. E eu acredito que vocês vão trabalhar, né, no outro dia.
Para não ficar muito cansativo também, vamos encerrar o nosso texto de hoje, Lucas capítulo 12. Um dos ensinamentos que essa palavra nos trouxe: a riqueza traz preocupações inúteis. Devemos usá-las não para nós mesmos, e sim para a glória de Deus. No livro de Eclesiastes, capítulo 5, diz assim, doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Eu conheço pessoas ricas mesmo, milionárias, que têm dificuldade de dormir, que recebem ameaça de morte. Que adianta uma riqueza dessa? A fartura do rico não deixa dormir. É rico para com o mundo, mas para com Deus deixa a desejar. Este homem era o que a maioria das pessoas gostaria de ser: rico. Jesus não falou nada contra a riqueza, mas contra a idolatria à riqueza. Qual foi o efeito da riqueza sobre ele? Essas anotações aqui: confiava em si mesmo e não em Deus. O real doador de tudo. Ele ansiava por acumular cada vez mais riquezas. Só estava preocupado com a segurança daquilo que ele possuía. Ele pensava em si e nas suas riquezas. Era egocêntrico, né? O eu prevalecia ali, sempre. Vivia e ajuntava e pensava apenas nessa vida. E Deus o chamou de louco. Ele era um candidato à morte, como Belsazar morreu na mesma noite. Então, mais uma vez eu reitero aqui: esta é uma noite de livramento para as nossas vidas. É uma madrugada de você começar diferente, né? Que você seja rico, mas principalmente rico para com Deus. Que a sua riqueza seja para a glória de Deus e que nada venha prender o nosso coração. Que nada venha nos afastar da presença do Senhor. Que a tua riqueza sirva de alimento para muitas vidas. Que você venha deixar um legado, que eu venha deixar um legado aqui na terra. Mas, sobretudo, que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o seu coração da avareza, que é idolatria. Amém, irmãos? Para mim foi uma alegria estar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham recebido a palavra, né? Às vezes eu tenho uma sensação que eu não consigo transmitir a palavra como Deus quer que eu transmita. Essa é a sensação que eu tenho. Mas eu quero dizer aqui que eu dei o melhor, me esforcei para vocês entenderem. Espero que tenha contribuído para o seu elevo espiritual, né? Que você seja abençoado. Guarde a palavra no teu coração. O problema não é a riqueza. O problema é a avareza. É o amor ao dinheiro. E eu queria encerrar esta noite louvando a Deus por sua vida. E quero colocar um hino para a sua meditação. Para você ir dormir com a certeza que Ele cuida de você. Quer você tenha pouco, quer você tenha muito, Ele cuida de você. E seja fiel no pouco, que no muito Ele te colocará. Amém? Eu vou deixar essa live salva. Estarei compartilhando também no meu canal no YouTube. Se você puder compartilhar essa live e se inscrever no meu canal, é Viviane Vital. Tá certo? O meu objetivo aqui é alcançar vidas para a glória de Deus. E você pode ser um colaborador, né? Um cooperador nesta tão grande obra. Seja um instrumento de Deus e me ajude a espalhar as boas novas, o evangelho da salvação. Deus continue abençoando a sua vida e vamos meditar neste hino. Glória a Deus.
estou preparando. A prova é grande, bem maior é a vitória que eu estou preparando. Glória a Deus, a prova é grande, mas maior é a vitória que Deus está preparando. Creia nisso. Já é madrugada, como diz o hino, e eu quero finalizar esta live com muita gratidão a Deus, né, pela sua vida, porque vocês não me deixaram sozinha. Glória a Deus pela sua vida. E no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 17, diz assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Já é madrugada, é hora de nós termos um encontro com o amado das nossas almas. Então, tire aí 10 minutinhos do seu tempo, antes de você ir dormir. Leia pelo menos um capítulo ou um versículo, medite nele e tenha uma boa noite de sono. Tenha certeza que você será achado de Deus, Deus será achado de você, né? Você vai achar. E não se surpreenda quando de repente você começar a ter a sensibilidade do Espírito Santo de ouvir Deus dentro de casa, através das coisas mais simples, na sua pia, lavando o prato, varrendo a casa. Algo de extraordinário vai acontecer na sua vida, eu garanto isso. Então, busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto está perto. Vamos fazer isso, assumir este compromisso, e eu tenho certeza que será de bênção para a minha e para a tua vida, tá certo? Cheiro de Cristo no coração de todos vocês. Mais uma vez, obrigado pela presença. Um cheiro de Cristo, manhinha, irmã Dorinha, irmã Luzinete e a irmã Marcinha, né? Obrigado pelo feedback de vocês. É muito importante quando vocês interagem assim, né? Eu não me sinto que tô falando sozinha aqui, né? Eu amo quando vocês interagem comigo. Vou continuar apresentando a vida de cada um de vocês, a irmã Zefinha, toda a sua família, né? Eu não posso fazer muitas coisas, mas eu posso orar. E eu creio num Deus que pode te dar vitória e fazer muito mais além daquilo que você está pedindo ou pensando. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, e permitindo o Senhor, sábado teremos mais uma live virtuosa, permitindo Deus. Se tudo der certo, eu estarei aqui com um convidado. Não serei eu que vou pregar, será o meu convidado que vai estar aqui louvando, né, adorando a Deus e compartilhando algo do coração de Deus para as nossas vidas. E segunda-feira também, às 0 horas, tá? Meia-noite, eu tenho um encontro marcado com vocês, tá certo? Aguardo vocês. Tenho certeza que Deus vai te recompensar, vai falar o teu coração e que vai ser bênção para a tua vida e para a tua família. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenham um restante de semana abençoado e até sábado, viu? Deus abençoe.